Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Que Passa, chegando aqui para falar de NFL. Nós temos 4 times que sonham com o Super Bowl 59, vão jogar a final de conferência no final de semana. A gente vai falar bastante desses times aqui nos próximos dias, mas neste vídeo especificamente eu quero falar dos outros 28 times que já estão sonhando com a próxima temporada, já estão trabalhando e por isso eu decidi fazer uma tier list, né, para garantir que eu vou passar por cada um deles e vou colocar em patamar aqui o como eu estou vendo a situação de cada uma dessas equipes. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, sempre muito importante, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa lá o seu like já, né, não custa nada pra você, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem grupo no Telegram, tem vantagens aqui e tem o Amigo Ligado Plus, que dá direito a uma videochamada que a gente faz semanalmente, vai rolar nessa quinta-feira, nessa semana, e é muito legal, e você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo, né? Então vamos nessa, roda a vinheta. Começando com um recado muito importante, que é se você não gosta dos recados ou então das notícias, quer ir direto para o tema principal, aqui embaixo na descrição tem um índice, aí você clica lá e vai direto. Tem gente que não gosta, que acha que é perda de tempo, acha que eu estou enrolando, mas tem aí essa alternativa. Sempre coloquei esse índice e sempre vai rolar nos vídeos. Um recado importante é que hoje, nessa quarta-feira, às 7 da noite no horário de Brasília, teremos uma live para conversar dos assuntos do dia, começar a projetar o final de semana, mas principalmente sortear os prêmios que eu prometi para quando batêssemos os 200 inscritos no Clube Amigo Ligado, né? Já fechamos essa lista semana passada durante a live, são 205 nomes que entraram naquele momento. Se você entrou depois, não concorre, porque a regra era aquela, né? Porque muita gente acaba saindo depois ali, acaba a assinatura, ia estar inadimplente e por isso não ia concorrer. E se você entrar agora, você ainda... Eu vou tentar garantir mais um brindezinho pra gente sortear no Super Bowl, né? Dia 9 de fevereiro. É meu aniversário, mas eu vou tentar dar um presente pra vocês. Tô raspando o tacho aqui pra ver se consigo alguma coisa, mas de qualquer forma você colabora com o que passa, né? Ajuda o nosso canal e ainda tem um grupo no Telegram que é sensacional. Notícias rápidas então, começando com o Minnesota Vikings, que chegou a um acordo de extensão contratual com o técnico Kevin O'Connell. Contrato agora mais longo, a gente não tem ainda informações dos termos, né, o período, os valores, nada, mas ele chegou no time em 2022, comandou uma equipe que foi 13-4 naquele ano, né, muito bom trabalho. No segundo ano o Kirk Cousins se machuca, o time compete ainda, mas acaba com 7-10, fica fora dos playoffs, e naquele momento tinham a ideia de dar uma extensão contratual, ele ia entrar nos seus 2 últimos anos de contrato, mas os donos do time falaram, não, espera aí, né? A gente vai ter uma transição, Kirk Cousins saindo, vamos ver como é que ele vai gerir esse time nessa mudança de quarterback. Foi muito bem, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, se o Sam Darnold fica, se o J.J. McCarthy vai ser um quarterback ou não, mas depois dessa temporada 14-3, né? Tudo bem, 2 derrotas dolorosas no final, principalmente essa última para os Rams nos playoffs, mas decidiram dar um contrato, eu acho correto, né? Um bom treinador assim, tem algumas coisas para ajustar nesse time, mas o Kevin O'Connell faz um bom trabalho. No tema treinador ainda, nós temos um velho conhecido de volta ao New England Patriots, lá em Foxborough, Josh McDaniels, já conhece tudo lá, né? Tá? Conhece o Gillette Stadium de cor e salteado, ele será o coordenador ofensivo dessa equipe que agora é comandada pelo Mike Vrabel. Os Patriots não conseguem abrir mão do passado. Parece os times do interior de São Paulo, trabalhavam na ponte, aquela coisa, né? Gilson Kleina, depois é o Guto Ferreira, e aí entra sempre os mesmos nomes que ficam rodando por lá, mas talvez o Belichick volte em algum momento, o Brian Hoyer seja o quarterback reserva dos Patriots, não sei, né? Mas eu gosto, tá? Eu gosto do Josh McDaniels, acho que ele vai ajudar bastante no desenvolvimento do Drake May. Vamos lembrar que ele era o coordenador ofensivo no primeiro ano do Mac Jones, quando o Mac Jones vai bem. Depois a coisa vai por água abaixo, ele sai para ir para a equipe dos Raiders, os Patriots colocam o Matt Patricia também, não fazia sentido nenhum, mas eu acho que ele vai ajudar os Patriots. Indo mal, manda embora. Indo bem, fica tranquilo, ele não vai ser chamado para ser treinador em lugar nenhum mais, né? Experiências muito fracassadas nos Broncos e principalmente nos Raiders, duvido que vão fazer uma proposta para ele ser head coach em mais uma equipe na NFL. Enquanto isso, os Bears oficializaram a chegada do Ben Johnson como treinador, colocaram um videozinho lá dele chegando no time, sendo aplaudido. Já falei desse tema na live da segunda-feira e no vídeo que eu subi ontem, então o trecho recortado lá direitinho.
confira aqui. E os Colts anunciaram o Lou Anarumo como seu novo coordenador defensivo. Ele substitui o Gus Bradley, que foi demitido ao final da temporada. Decepcionante temporada da defesa dos Colts, né? Cedeu muitas jardas, uma das piores, né, na seção de jardas para os adversários, e o Anarumo foi demitido da equipe dos Bengals depois de uma temporada decepcionante também, né? Mas me pareceu muito mais assim, tipo, o sacrifício necessário para se manter o Zac Taylor, né? A culpa não era só dele, o time perdeu muitas peças, foi mal no geral, no todo, né? O trabalho dele completo na equipe dos Bengals foi interessante. Chegou a ser cotado para ser head coach em algumas equipes, né? Depois daquela campanha, vence o Mahomes, chega no Super Bowl, pareceu um cara que tinha um futuro promissor, ficou no time só para depois ser demitido. Vamos ver como os Colts vão se portar na próxima temporada. E a NFL anunciou o time de arbitragem para o Super Bowl 59. Deixa eu colocar aqui na tela aqueles que vão ajudar o rival do seu time, né? Ou então aquele time que você mais odeia, vai ser ajudado por esse time aqui, ó, que tem o experiente Ron Torbett como o quarterback, como o árbitro principal. Ele é o quarterback do grupo de arbitragem. É ele que já comandou lá o Super Bowl 56, quando os Rams venceram os Bengals. Vai ser o técnico principal. Destaque também aqui para esse time de arbitragem, aqui ó, o side judge, o Boris Chick, né, que já foi árbitro em 4 Super Bowls, vai ser o 4º Super Bowl deles, aliás, né, já foi em 3 Super Bowls, trabalhou junto com o Torbert nesse Super Bowl 56, lá em 2022, e ele que se tornou a pessoa com mais jogos já arbitrados na história da NFL, 461 jogos lá em dezembro, né, então já apitou mais aqui, então já está batendo uma marca importante. O Torbert apitou recentemente, se você não liga, né, o nome à pessoa, ele foi o árbitro do jogo dos Commanders contra os Lions no último final de semana. Tem aí aquela falta que não foi marcada, né, no Goff, tudo, mas acho que a arbitragem, no modo geral, não foi ruim. Sempre vai ter erro. Erro sempre vai ter, isso é mais do que certo. E vou destacar aqui também o umpire, o Mike Morton, porque ele tem experiência em Super Bowl, apesar de não aparecer aqui, mas ele tem experiência de Super Bowl como jogador. Ele era linebacker da equipe do St. Louis Rams, que venceu o Tennessee Titans no Super Bowl 34, né? Lá em 2000, temporada 99, ele foi campeão do Super Bowl, virou árbitro em 2022 e ele é dentista na Carolina do Norte. Uma experiência então como jogador em Super Bowl e agora vai ter experiência como árbitro também. Este é o time oficial de arbitragem para o Super Bowl que acontece no dia 9 de fevereiro, meu aniversário, bem presentes. Vamos lá então para o tema principal, né? Você que está chegando, pulou o vídeo e chegou aqui, vamos lá fazer essa tier list, que eu acho muito importante. Eu quis separar alguns patamares, é sempre difícil separar esses patamares, mas eu cheguei a essa configuração aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Seguem sonhando, que eu vou colocar os times que já estão disputando o Super Bowl ainda. Futuro promissor, chegaram nos playoffs, mas, né, questões a resolver. Tem rumo. A pergunta é se tem rumo, esses times aqui estão patinando, acho que você já sabe quem são. Coach novo, vida nova, e aqueles que buscam treinador ainda. Por que eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar aqui a equipe dos Saints, dos Saints, dos Jets, dos Cowboys, né, que são times que estão buscando treinador ainda. A equipe dos Raiders, e temos também os Jaguars, também buscando um treinador ainda. Cadê? Os Jaguars estão aqui, né? Todos os times estão aqui, ó. Vou mostrar aqui a listinha lá. Mas esses times aqui, como é que eu vou conseguir avaliar se eu não sei quem são os treinadores? Existem algumas dúvidas. Por exemplo, eu acho o cenário dos Saints muito ruim, porque não tem quarterback, não tem folha salarial, é o time que mais deve dinheiro, né? Tem a pior situação de salary cap para montar uma equipe para o ano que vem. Acho muito ruim. Os Jets têm uma situação que envolve o quarterback, você não sabe se vai ter Aaron Rodgers, quem que vai ser o quarterback, então é um cenário ruim. Tem vários times que a gente tem que questionar. Os Raiders esperavam muito o Ben Johnson, né? Parecia que o Tom Brady ia conseguir convencer o Ben Johnson. Não sabemos qual vai ser o destino. O Aaron Glenn foi visitar a equipe dos Jets ontem e falaram que os Jets não queriam deixar ele sair, né? Iam fazer ali um cárcere privado para ele assinar um contrato. Não rolou. Os Jaguars também estão interessados.
tem muita entrevista rolando ainda, Robert Saleh no mercado, várias entrevistas acontecendo, vamos esperar os próximos capítulos para essas equipes. Nós temos também, né, aqueles times que ainda sonham com o Super Bowl, que não tem o que falar. A Kansas City Chiefs está sonhando ainda, o Buffalo Bills, cadê o Buffalo Bills? O Buffalo Bills aqui, é o Philadelphia Eagles e o nosso Washington Commanders, surpreendendo todo mundo aqui, os Commanders nessa lista não dá para avaliar. Vejo um futuro muito promissor para a equipe dos Commanders, como pensar o contrário, né? Contrário ao seu quarterback. Os Bills também eu acho que tem um futuro muito promissor. A equipe dos Chiefs vai ter que mexer em algumas coisas. O grupo de recebedores, mais uma vez, né, precisa avaliar melhor o que vai acontecer no futuro, mas pô, sempre é promissor, assim como a equipe dos Eagles, né, que eu acho que tem um elenco muito forte. Então são times que a gente vai avaliar um pouquinho melhor depois dessa temporada, mas em resumo, todos eles têm um futuro interessante, né, na minha perspectiva. Então vamos começar a passar por aqueles times que a gente que chegaram adiante, por exemplo, e eu acho que estão no caminho certo. É o caso da equipe dos Chargers e é o caso da equipe dos Broncos, né? Os Chargers trouxeram um novo treinador, estão lá com o Harbaugh, a equipe dos Broncos já tinha trazido o Sean Payton, teve aquele ano conturbado lá com o nosso Russell Wilson, mas com o Bo Nix eu vejo um futuro interessante, né? Foi muito bem, me surpreendeu, acho que o Bo Nix tem os seus problemas ainda, mas na mão do Sean Payton funcionou, assim como o Harbaugh parece conseguir tirar um pouquinho melhor do Justin Herbert, precisa ter mais apoio, mais recebedores, vai ter que resolver algumas situações na defesa, se o Khalil Mack volta, se o Bosa volta também, algumas questões todos os times vão ter que resolver na off-season, né? Contratos que se encerram, reestruturação de uma posição ou outra precisa melhorar. Mas vejo caminhos promissores para essas duas equipes. Quem mais que eu vejo aqui? Os Rams. Eu acho que os Rams acharam uma defesa muito forte. Precisa um detalhe ou outro, mas é um time que tem um potencial muito grande, até porque tem um treinador como o Sean McVay. Tive algumas dúvidas com relação ao Houston Texans na temporada? Tive, mas eu não tenho por que duvidar. Acho que o CJ Stroud é um bom quarterback, sim, não é talvez tão espetacular como a gente imaginava no primeiro ano, sofreu no segundo, mas consertando essa linha ofensiva, ele tem material para entregar. Não sei se o Diggs volta para o ano que vem ou não, o contrato dele é apenas de uma temporada, mas Tank Dell voltando de lesão, o Collins, você tem bons jogadores, é um elenco forte, é uma defesa muito forte, com jogadores que estão sob contrato ainda, então prevejo um futuro interessante para a equipe do Houston Texans. Os Vikings, né? Acho que os Vikings, por mais que a gente tenha algumas dúvidas, se renova ou não com o Sam Darnold, o que vai ser o Sam Darnold, o que vai ser o J.J. McCarthy. Tenho muitos questionamentos com relação ao McCarthy, não via ele como um quarterback de primeira rodada quando foi draftado, passou uma boa impressão, mas no único jogo que fez de pré-temporada. Pré-temporada engana demais. Então eu acho que existe muita expectativa com relação ao J.J. McCarthy, como se ele fosse a salvação da lavoura. Pô, manda embora o Sam Darnold, não precisa dele de jeito nenhum, tá tudo certo, vai funcionar desse jeito. Mas eu tenho certas dúvidas. Eu tenho certas dúvidas com relação ao que a gente pode esperar dele mesmo pro ano que vem. Mesmo assim, é um time forte, tem um grupo de recebedores bom, tem um bom treinador, agora com contrato renovado. Eu não tenho muitas dúvidas de que esse time vai ter um futuro bem interessante. Dentre aqueles que chegaram, mas acaba sendo bem grande, né, a sombra, a margem, porque eu, por exemplo, vou colocar aqui a equipe dos Raiders, dos Ravens, porque os Raiders, quem dera, tivessem chegado, né? O torcedor está sonhando com isso há muito tempo. Mas os Ravens, eu acho que eles têm algumas situações para responder. Precisa melhorar algumas posições, a defesa termina com uma impressão melhor, mas foi muito altos e baixos. O Lamar Jackson é um baita de um quarterback, a gente não sabe qual que vai ser o futuro com o Derrick Henry, como que ele vai ter mais gasolina no tanque, já não é nenhum garoto mais. Mas eu acho que o Harbaugh sai um pouquinho queimado
pelo que não vem fazendo, principalmente na pós-temporada, e a cabeça do Lamar Jackson vai mexer bastante. Pode dar uma empolgação, mais um ânimo para ele, vou fazer mais um grande ano, fez um grande ano na temporada regular, mas falhou na reta final, falhou no jogo contra o Buffalo Bills, conseguiu tentar se recuperar, mas o time ficou curto, mais uma vez, chega lá e acaba perdendo um jogo de pós-temporada. Eu acho que tem algumas questões. Tô no limiar aqui, tá? Entre o futuro promissor e esse mais, porque é um time que repetidamente vem perdendo jogos nos playoffs e o torcedor vai se incomodar, tá se incomodando. Temporada regular também poderia ter tido um melhor destino, poderia ter tido um seed melhor, poderia ter jogado contra os Bills em casa se não cometesse alguns erros bobos, por exemplo, perder para a equipe dos Raiders. Então essas são as questões que eu fico com relação aos Ravens. Buccaneers é um time também que eu acho que chegou bem, né? Mas que tem algumas situações a responder. É um time muito irregular. Pegou uma divisão que os Falcons poderiam brigaram com os Falcons até a reta final, mas perdendo alguns jogos bestas, correndo risco, não chegou que, por mais que você tenha uma situação de ataque poderosa ali, eu acho que o Baker entrega bem, você faz alguns jogos muito horríveis, né? Jogos muito ruins, como o jogo contra os Saints na última semana, que acaba também pesando lá na reta final. Na hora de definir seed, precisa dar esse passinho além. Tá, eu já vi esses Buccaneers fazerem coisas boas, mas precisa de algo mais. Precisa melhorar essa defesa, né? Muitas peças veteranas, peças que acabaram sendo perdidas ao longo da temporada por conta de lesão. O Todd Bowles precisa dar um passinho ali acima. Aliás, muita gente já questionando também a qualidade do Todd Bowles, por mais que o ataque tenha funcionado bem nesses 2 últimos anos, alguns questionamentos ficam com relação ao trabalho do treinador, e olha só, né, tá falando de um time que está ganhando invariavelmente a divisão ano após ano. Dúvidas com relação aos Steelers sobram, né, essa mesma pegada aqui, é um time que sempre chega e aí, né, chegou nos playoffs, conseguiu 10 vitórias, opa, campanha positiva, agora esquece, está garantido. Então o Mike Tomlin sai queimado, sai um pouquinho no hot seat, por mais que a situação nos Steelers seja difícil você apontar um treinador como o Mike Tomlin num hot seat, mas precisa melhorar sua defesa. TJ Watt terminou com uma impressão ruim, né, passando muitos snaps sem conseguir colocar uma estatística que fosse defensivamente, o ataque com problemas, quem que vai ser o recebedor, como esse time vai funcionar e quem vai ser o quarterback. Então tem muitas dúvidas com relação aos Steelers. É um time que invariavelmente tem ficado ali no nível da mediocridade premium, né? Ele não é ruim para ficar fora dos playoffs, ele vai para os playoffs, mas ele não vai brigar de verdade. Parecia que esse ano ia ser diferente, parecia que esse ano tinha uma chance de brigar nos playoffs, mas na reta final foi horrível, né? As derrotas todas ali no mês de dezembro e dos playoffs também acabou não competindo de verdade contra os Ravens. Vou colocar aqui também o Green Bay Packers. Acho que está numa situação parecida com o Tampa Bay Buccaneers. Tem coisas muito promissoras nesse time, mas parece que falta uma coisinha. Tá entrando num patamar meio Steelers da vida, né? É um time que vai chegar nos playoffs, mas não vai fazer muito mais do que isso. Tudo bem, muitas lesões na reta final, mas jogando contra um Eagles burocrático, um Eagles protocolar também, né? Os Packers chegaram, eu tenho dúvidas com relação ao Jordan Love, não acho que ele evoluiu como ele poderia ter evoluído, como eu esperava que ele evoluísse depois daquela reta final há 2 temporadas, né? Quando ele foi muito bem nos playoffs e, passou o carro em cima dos Cowboys, competiu contra a equipe do San Francisco 49ers. Então eu coloco nesse mesmo patamar aqui com algumas questões que eu acho que esse time precisa fazer, sei lá, uma free agency melhor. Precisa colocar uns caras mais pesados, né? Mais interessantes. Foram na free agency ano, pegaram o Jacobs, por exemplo, é um cara que trouxe coisa. É um time que tradicionalmente não usa a free agency tanto. Mas esse ano conseguiu o resultado justamente, né, quando investiu dinheiro em um jogador que passou por outro time. Então eu acho que os Packers precisam fazer essa resposta. E vou colocar aqui a equipe dos Lions. Por quê? É um time que, tem ótimos jogadores no ataque. Se todo mundo se recuperar durante a off-season, a defesa é forte também. Mas eu não sei como vai ser a montagem desse time com relação aos coordenadores.
Ben Johnson já foi embora e ele era muito responsável por esse sucesso do ataque nos últimos anos, a gente percebia pelas jogadas, pelas chamadas, pelo desenho das jogadas, então ele foi um cara importante para o desenvolvimento do Jared Goff também, né, para chegar nesse patamar aqui de quarterback mais sólido na NFL hoje em dia do que ele era no começo da carreira dele, e também a defesa, com o Aaron Glenn, que deve ganhar um cargo de treinador. Falou que os Jets já queriam segurá-lo para ser técnico no ano que vem, então, né, eu acho que vai ser difícil a gente projetar o futuro dos Lions sem esses dois coordenadores. Vamos lembrar aqui a equipe dos Eagles, que chegou no Super Bowl e perdeu os seus dois coordenadores. No ano seguinte foi um time decepcionante, que consegue até começar bem a temporada, mas aí um problema ou outro vai surgindo e mesmo com um elenco forte, fica pelo caminho, né? Acaba não rendendo nem perto do que se imaginava os Eagles na temporada passada, e aí trazem coordenadores, o time volta a jogar bem de novo, né? Eu vejo a situação do Sirianni muito parecida com o Dan Campbell, né? O Campbell é um cara que, para mim, ele é muito mais um gestor do que, de fato, uma mente por trás desse time. Ele é um bom gestor e ele tem que estar bem cercado. Na NFL são poucos os treinadores que conseguem ter sucesso, só ele, né? Sem contar ali com um coordenador de destaque. Esqueci de colocar dois caras que já estão definidos também, né? Coach novo, vida nova. Eu acho que o New England Patriots e o Chicago Bears estão nesse patamar, e é um patamar diferente, porque eu vejo promissor esses dois times, mas depende muito de como vai ser a comissão. Mike Vrabel já é um cara testado na NFL, já teve o seu sucesso ali, mas tem que ver como ele vai gerir esse grupo. Tem espaço no cap, tem boas picks, tem um quarterback, Drake May parece ser esse cara, mas o segundo ano é importante e a gente vai ver o desenvolvimento com o McDaniels, como vai ser montada essa comissão, como vai ser montado esse time para a gente projetar o futuro. Então não posso falar que é promissor, porque eu quero ver algo a mais, eu preciso ver um pouco mais de sinais desse time, assim como o Chicago Bears, né? Eu acho que eles têm um bom quarterback, o Caleb Williams é um cara bom, que teve bons números, mas precisa ser melhor desenvolvido e precisa ter um entorno melhor. Ben Johnson, para mim, é uma aposta acertada, mas também quero ver como ele vai ser de head coach. A gente nunca viu ele gerir um time como head coach. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente observar, né? Não vou colocá-los mais para cima. Poderia estar no futuro promissor os dois times pelo espaço do cap, mas existem algumas questões para eles resolverem. Falando em resolver questões, vou colocar aqui, ó, Cincinnati Bengals. Acho que os Bengals têm muitas questões para resolver. Não gostei assim da permanência do Zac Taylor, mas entendo, não desgosto completamente disso, acho que merece. Mas é um time que vai passar por uma reestruturação. Você vai ter que dar um contrato pro Ja'Marr Chase, tá pagando o Joe Burrow. A linha ofensiva foi melhor esse ano, mas você vai perder o Higgins. Você tem que arrumar esse ataque de novo e fazer muita arrumação na defesa. Ano após ano, a equipe dos Bengals tem deixado o talento ir embora, né? É bom, não, a gente vai achar outro aqui. É conhecida como uma diretoria mão de vaca, né, com proprietários que seguram muito a questão da grana, e esse time tem um bom quarterback, tem um bom recebedor. E aí? E o que mais? Né? O que vai fazer? Será que vão ficar forçando, esticando essa corda aqui até chegar um momento que o Joe Burrow vai falar assim, pessoal, tá, pra mim deu, eu quero ser trocado, como já aconteceu, né, com o Palmer, por exemplo, vários caras, cara, não dá mais, não dá pra ficar aqui, eu sou bom, mas esse time não vai chegar a lugar nenhum porque vocês não abrem a carteira, não botam dinheiro, não fazem um investimento para essa equipe ser forte. Poderia ter muito bem acertado uma renovação com o Higgins, já dado um contrato para o Ja'Marr Chase também, agora ficou mais caro, o cara conseguiu a tríplice coroa. Não vejo a equipe dos Bengals pagando mais barato esse ano do que pagaria o ano passado para o Ja'Marr Chase. Então, né, é um time que eu quero ver um pouco mais. Quero ver mais também do Miami Dolphins. É um time que tem que resolver muitas coisas, né? Acho que até o McDaniel sai da temporada um pouquinho queimado. Você tem a questão do Tua Tagovailoa, esse cara é o futuro, tá sempre lesionado. O que vai acontecer? O quanto você vai investir mais nele? Tyreek Hill é um problemaço também. O cara saiu falando que não queria mais jogar, depois deram um passinho para trás, mas pode ser uma moeda de troca durante essa off-season. Você vai trocar, vai fazer uma reestruturação, apostar mais no Waddle, buscar alguém no draft, buscar alguém na free agents, né? Então tem muitas questões. O time do Miami Dolphins que ficou curto nessa temporada, brigou até o final, chegou na última semana brigando por playoffs, mas que
Na verdade, a gente não confiava, né? Também por conta da lesão, da concussão ali do Tua, que deixou ele fora no comecinho da temporada, o momento com o Huntley não dava para ir para lugar nenhum, então, mas é um time que eu acho que chega com questões a responder. 49ers é outro time que vai ter que reestruturar. A situação dos recebedores é um problema. Você acabou de dar um contrato pro Ayuk, que saiu machucado, não vinha jogando bem depois que ganhou o contrato. Deebo Samuel é outro cara que você não sabe se vai fazer parte do elenco no ano que vem. Tem que dar um contrato pro Brock Purdy, vai ter que pagar o Brock Purdy ainda. Muitas questões, muitas dúvidas nesse time que sofreu a ressaca. A gente falou até dos Eagles e a equipe dos 49ers também, né? Coordenador, o que vai ser desse time daqui por diante? Muitos problemas, muitas interrogações nessa franquia do San Francisco 49ers para serem resolvidas durante a off-season. O Deebo Samuel a gente não vai dispensar. Claro que não vai dispensar, ele tem valor ainda. Pelo menos até a maio você não vai dispensar, pelo menos até o draft. Mas talvez você aceite ouvir uma proposta ou outra. Eu duvido. Né? Nesse momento eu faria uma aposta que o Deebo Samuel não vai jogar o começo da temporada como wide receiver da equipe do San Francisco 49ers. Acho que vai passar sim por uma troca, uma reestruturação toda nesse time aqui. Então tem muitas questões a serem resolvidas durante essa off-season. Arizona Cardinals, do Ivo Stank, né? É um time também que tem questões a falar. O que é o Kyle Murray? Esse cara é o futuro da franquia? Eu vou, sei lá, buscar alguém no draft para desenvolver, não tem quarterback bom para isso também, mas o que vai ser esse time? Eu tenho um bom tight end, eu tenho um bom recebedor, eu tenho um bom grupo de jogadores. Achei que o Gannon estava promissor depois do primeiro ano, mas o time deu uma retraída, chegou a brigar, mas na reta final espalhou a farofa. Então será que é um problema do Kyle Murray? Acho que é uma dúvida que vai permear aqui essa off-season sobre o futuro da franquia. Tem contrato, vai ficar, vai investir, não tem porquê ir atrás de ninguém mais nessa off-season, mas eu acho que o Kyle Murray entra com, né, assim, com o traseiro pegando fogo, né, na equipe do Arizona Cardinals, o time também com problemas para resolver. Atlanta Falcons também, né? Poderia ter feito uma off-season melhor, parecia um dos campeões da off-season passada por ter pego o Kirk Cousins, agora tem lá um mico na mão, um cara com um contrato enorme, mas que você não sabe o que vai fazer com ele. Michael Penix vai ser o seu titular. O que vai ser o Michael Penix? Né? A gente viu uma amostra muito pequena, fazendo trocadilho, que merda, né? Mas assim, uma amostra pequena do Michael Penix em campo. E a gente tem dúvidas do que vai ser. Essa defesa precisa de mais gente. Kyle Pitts saiu completamente queimado. Tem muitas questões a resolver. Raheem Morris é um bom treinador, ficou no cargo, né? Teve mais um ano aqui para se mostrar. Fiquei com dúvida na temporada passada, né? Muitos altos e baixos num time. O ataque não funcionou como tinha que funcionar. Para mim, demorou para tirar o Kirk Cousins, para colocar ali o Michael Penix, e nem que fosse para voltar depois com o Cousins. Mas estava mal, dá um tempinho de respiro. Inventa uma lesão, como aconteceu aqui com o Peyton Manning, né? Cara, tá com uma fascite plantar, tira ele de campo, dá uma respirada, melhora o condicionamento para depois colocar, ao invés de colocar o cara sob pressão semana após semana, e acabou não indo para os playoffs, uma temporada bem frustrante lá em Atlanta. Seattle Seahawks tem que resolver a vida dele também, cara. Já tá esse provisório definitivo que é o Geno Smith, já não dá mais, não funciona, tá? Eu gostei do McDonald, ele resolveu, consertou bastante a defesa na segunda parte da temporada, tem um grupo de recebedores dos melhores da liga, mas eu acho que o Geno já está há muito tempo lá, está fazendo hora extra. Era um cara que chegou meio que para quebrar o galho depois da saída do Russell Wilson, foi bem, mas aí desistiram do plano de achar um substituto. Então eu acho que o Seattle Seahawks também tem que resolver essas situações. E vou colocar aqui os Titans, tá? Os Titans, a impressão final ela é positiva para mim. Tá? Eu acho que o Callahan consegue fazer um trabalho ok, né? Visto o material que tinha em mãos. Né? Você contar ali com o Will Levis e com o Mason Rudolph era um problemaço. O que esse time vai fazer? Tem a pick número 1. O time perdeu muito por conta dos erros desses dois caras, pela mediocridade, pela ruindade desses dois. Né? O Will Levis começa a temporada espalhando a farofa, depois de ter tido um bom final de ano no ano passado. Vou colocar aqui
ainda com questões a resolver, mas é um time que está... porque eu não acho que ele está completamente sem rumo. Ele está muito no limite de estar sem rumo. Né? Porque tem muitas questões para resolver. Os Titans têm muito mais questões para resolver do que os Bengals, do que os Dolphins, mas é nesse patamar ainda, porque eu acho que tem comissão técnica, que tem algumas peças, precisa de um quarterback e pode partir daí. Não coloco como um time sem rumo, que para mim é o caso do Cleveland Browns. Qual que é a questão agora aqui com o nosso queridíssimo Deshaun Watson? Esse cara vai ser o quarterback do time, passando de novo por uma cirurgia, vai começar a temporada, quem vai ser o reserva? O Dorian Thompson-Robinson vai começar o ano? Ele é horrível, então esse time aqui para mim tá completamente sem rumo, né? Desde aquela troca lá, tá totalmente perdido, então acho que é um problema bem grande aqui para a equipe do Cleveland Browns, como eu vejo os Giants também numa situação de estar sem rumo, né? É um time que manteve o Brian Daboll, mas com um espírito de demissionário, né? Um cara saindo já, um cara na porta de saída. Sabe, você tá aqui porque eu não pensei em ninguém para colocar no lugar e talvez eu tenha um Manning para draftar daqui o próximo ano, então se esse ano for ruim, tudo bem. Você tem boas peças, você tem o Malik Neighbors, esses caras vão aceitar um time ruim, quem vai ser o quarterback desse time? Você vai subir no draft para pegar alguém, você vai atacar free agency, você vai tentar investir em alguém, tentar fazer uma troca, fazer uma loucura, sei lá, sugerir, você vai pegar o Russell Wilson, você vai pegar o Justin Fields, vai pegar fazer uma troca e pegar o Kirk Cousins. Não sabemos qual que vai ser o destino da equipe dos Giants, então eu coloco nesse patamar aqui, tá? Tem alguns times que buscam treinador que poderiam estar nesse sem rumo, que é o caso dos Jets para mim, o caso dos Saints, o caso dos Raiders, ainda estão times sem rumos, mas dou a salvaguarda de não terem um treinador. Vou colocar os Colts aqui, tá? Porque eu não consigo ver para onde esse time está indo. Para mim termina com uma impressão muito errada, patinando, cometendo erros. Tem um problemaço com o Anthony Richardson, que vai buscar aí ajuda para ver se melhora. Foi um ano muito errático dele, mas também peças problemáticas no ataque e na defesa. É um time que está no limiar da mediocridade. A situação eu coloco eles um pouquinho para baixo. O questionamento é maior sobre os Colts do que os Titans, porque os Titans tinham essa questão de não ter um quarterback. Tem a first pick do draft, podem pegar um quarterback e desenvolver esse cara. Tem um cara bom para desenvolver o quarterback, que é o seu treinador, o Brian Callahan. Mas os Colts, ele acabou de investir numa primeira rodada no Anthony Richardson. E eu não sei o que esse cara é. Saiu com a impressão ruim dele, não tinha uma grande impressão, talvez ele queimasse minha língua no ano de calouro, saiu machucado, depois joga machucado e vai mal, então eu não sei qual que vai ser. Vai investir de novo num quarterback? Eu não vejo, eu vejo um time um pouco perdido nas suas ações. Sobrou aqui o Carolina Panthers, e poderia ser a questão de... Eu coloco ele em dois patamares, eu acho que ele tem questões a resolver, né? Ele precisa melhorar esse elenco ainda, ele precisa de mais peças, mas eu vou colocá-lo aqui, um voto de confiança, no futuro promissor. Eu posso estar hypado, eu posso estar enganado, mas eu acho que o torcedor sai da temporada com bons olhos com relação à equipe do Carolina Panthers. Claro, precisa resolver. Tá aqui, ó. Ele tá nesse meio do caminho aqui, tá? Porque é um time que o Bryce Young termina passando uma boa impressão, né? É um cara que conseguiu se desenvolver nesse ano aqui, que conseguiu ir um pouco mais adiante. Mas eram jogos que não valiam nada. Sim, mas eles jogaram para valer contra times que estavam jogando para valer. Conseguiu levar um jogo contra os Chiefs para os instantes finais. Poderia ter vencido, não fosse um drop do Leggett. Poderia ter vencido a equipe dos Eagles. Brigando contra times que tinham algo a perder, eles jogaram bem. Sem peso nas costas? Sim, mas no próximo ano não vai ter peso nas costas. Ele não vai ser um time para chegar no ano que vem brigando por Super Bowl. É um time que está no seu desenvolvimento e eu acho que está no caminho correto. Então eu acho que a equipe dos Panthers sai com uma boa impressão nessa temporada. Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário. E vamos nessa, tá? 7 da noite nós teremos a nossa live aqui no canal. Aguardo vocês, enquanto isso, assistam aí os outros vídeos do canal. Valeu!